Boa tarde, boa noite aí, pessoal. Eu sou Antônio da Tapera, responsável pelo espaço. Para a gente é um grande prazer estar recebendo o lançamento aqui do livro Flávio de Carvalho, Berço da Força Poética, organizado pela Larissa Costa da Mata. A gente agradece bastante ter trazido esse lançamento para a Tapera, muito interessante, muito importante, muito legal. Queria deixar um agradecimento também para a editora Alameda, que é uma grande parceira, uma editora também muito interessante, e dizer que, enfim, peço licença para vocês, um breve parênteses, a Tapera foi atropelada aí pela pandemia, né, como vocês devem imaginar, todo mundo foi atropelado pela pandemia, e esse é o nosso primeiro evento, ainda que virtual, que a gente está fazendo, assim, depois de todo esse período aí de dificuldades que a gente ainda está. Então, que seja um recomeço bom para a gente, para todo mundo que gosta da Tapera, e para você, Larissa, especialmente parabéns aí pelo livro, para todos os autores aí. Muito obrigado aí, pessoal. Bom, obrigada, Antônio. Boa noite a todos. Eu sou a Larissa da Mata, organizadora do volume, né, o Flávio de Carvalho, Berço da Força Poética, que está sendo lançado agora pela editora Alameda, em uma parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e de um outro livro do Flávio de Carvalho, que saiu pela editora da Universidade Federal de Santa Catarina, que se chama Os Gatos de Roma, Notas para a Reconstrução de Mundo Perdido. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a participação virtual do público e também dos autores neste evento. A gente tem aqui o Raul Antelo, a Eliane Robert Moraes, a Florência Donadi, a Verônica Stiger, a Ana Luísa Andrade, o Marcelo Moreski, mas também há mais um autor, que é o José Lira. A contribuição de vocês, dos autores, para o livro e também a disponibilidade de terem gravado os vídeos. E, bom, eu acho ótimo que a gente consiga se reunir aqui, pelo menos nesse espaço virtual. É uma pena que não dê para a gente tomar um vinho juntos para comemorar, mas pelo menos a gente está aqui nessa pequena aglomeração em tempos de pandemia. Eu queria agradecer também especialmente a Eliane Robert Moraes, que foi por quem eu pude solicitar o auxílio da FAPESP, né, e com quem eu organizei o evento que deu origem a esse livro, né, um evento que aconteceu alguns anos atrás. Agradeço ao pessoal da Alameda, de São Paulo, a Joana Monteleone e ao Haroldo Ceravolo, que são os editores da Alameda, que acolheram o projeto do livro, a equipe responsável pela produção do material da editora, o Bruno Moro, que ajudou a elaborar o evento. Dou também um agradecimento muito especial assim, para Tapera Taperá, que está transmitindo esse lançamento, como o Antônio falou, pelo YouTube, enfim, por suas redes sociais, mesmo diante dessas dificuldades que estamos vivendo com a pandemia do coronavírus, né, que a gente sabe que afetaram bastante as instituições que trabalham com a cultura e também o mercado editorial aqui no Brasil. Bom, então agradeço ao Antônio Freitas, ao Leandro Bernardo, a Elaine Surugi, da equipe da Tapera, que permitiram que esse evento acontecesse. Eu gostaria de explicar para vocês que, como somos 8 autores no total, eu não queria fazer a opção por 2 ou 3, enfim, para falar durante o evento. Então, eu optei por um esquema que é parcialmente ao vivo, parcialmente gravado, digamos, né? Eu vou fazer, então, uma apresentação sobre o livro agora, depois a gente vai ver alguns vídeos dos autores que estão aqui presentes e conversar com eles. Depois dessa exibição, a gente vai ter um tempo de cerca de meia hora para conversar com eles e o público vai poder participar também pelo chat do YouTube. Bom, o livro Flávio de Carvalho, Berço da Força Poética, ele surgiu de um evento que aconteceu na Universidade de São Paulo e que foi promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira dessa instituição. E esse evento, ele tinha como objetivo reunir pesquisadores da obra do artista para apresentar uma faceta menos conhecida dele, mas igualmente controversa, que é essa faceta de escritor. O evento ele se deu justamente por ocasião dos 80 anos de lançamento dos Ossos do Mundo, que é o relato de viagens que ele publicou em 36, e o volume que agora é lançado, esse daqui, acho que vocês podem ver,
Contém parte das palestras que foram apresentadas, a da Verônica Stiger, do Marcelo Moreschi, do Raul Antelo, a minha, e conta também com a colaboração de outros estudiosos da obra de Flávio de Carvalho e da literatura brasileira, que não apresentaram os textos, mas contribuíram com o livro, como Ana Luísa Andrade, José Tavares Correia de Lira, Florência Donadi e Eliane Robert Moraes. Depois, no final do livro, tem também alguns excertos de textos menos conhecidos do Flávio de Carvalho, como, por exemplo, da série Rumo ao Paraguai e do Mecanismo da Emoção Amorosa e Na Fronteira do Perigo. Bom, são todos autores pelos quais eu tenho admiração e afeto, pesquisadores muito competentes também, que escreveram ensaios que contemplam a relação de Flávio de Carvalho com as vanguardas internacionais, como o dadaísmo, as afinidades dele com Gilberto Freire, que são muito pouco exploradas pela crítica, vale mencionar, a experiência amazônica, aquela da viagem ao Paraguai, os vínculos entre a arquitetura, as suas performances e experiências, as suas ilustrações como a série trágica, lidas pelo viés da psicanálise, e também o pensamento teórico do Flávio de Carvalho, os percursos e as características de sua escrita. Bom, a gente sabe que o Flávio de Carvalho foi um intelectual modernista que esteve, de certa forma, ligado ao grupo da antropofagia, embora ele nem sempre tenha sido, digamos, reivindicado nesse espaço, e que apresentou diversas afinidades com Oswald de Andrade, principalmente, né? Ele defendeu as teses muito semelhantes às do Manifesto Antropófago, do Oswald de Andrade, num texto de 31, chamado A Cidade do Homem Nu. Ele se aproximou, contudo, dessa vertente do modernismo muito mais em virtude dos projetos arquitetônicos, como o que ele fez para o Palácio do Governo do Estado de São Paulo em 28, do que por outros aspectos de sua obra. A partir de meados dos anos 20, ele começou a despontar no meio cultural de São Paulo, com os projetos arquitetônicos polêmicos, mas também com os desenhos de nus femininos, com os retratos, com a criação do laboratório experimental do Teatro da Experiência e com as suas performances, como a de 31. Então, em 31, ele teve essa primeira performance, que é conhecida como Experiência número 2, e que deu resultado também, teve como resultado também o seu primeiro livro, Experiência número 2, realizada sobre uma procissão de Corpus Christi, uma possível teoria e uma experiência, que foi justamente quando ele atravessou, no sentido contrário, uma procissão de Corpus Christi, vestindo um chapéu e quase foi linchado no final. Como vemos, por se tratar de um artista multifacetado e também muito dado ao escândalo, então isso é algo que a Eliane Robert Moraes vai comentar um pouco no vídeo, ele acabou se tornando muito mais conhecido como desenhista, retratista e arquiteto do que como escritor. E vale ressaltar ainda que essa vertente do seu trabalho não esteve desligada da atuação como artista. Então, além dos livros que ele chega a publicar, a atividade de escritor dele se proliferou em grande parte na imprensa paulistana e carioca. Essa colaboração teve início ainda em 26, quando ele publica uma ilustração do espetáculo da trupe da bailarina Loie Fuller no Brasil, do Diário da Noite, que se estendeu depois a uma série de outros comentários ilustrados de dança, que eram comentários compostos por desenhos e textos. Mais tarde, ele começa a publicar textos que tratavam do paisagismo, urbanismo, arquitetura, inúmeros artigos que versavam sobre antropologia estética, na imprensa também, até que fossem publicadas as suas primeiras séries de artigos mais extensas nas décadas de 40 e 50. Então, entre essas séries estão A Moda e o Novo Homem, que foi compilada em 2010 pela editora Zog, do Rio de Janeiro, Os Gatos de Roma, Notas para a Reconstrução de um Mundo Perdido e Rumo ao Paraguai. Todas eram publicadas no Diário de São Paulo. Vale ressaltar ainda que a colaboração dele, que essa colaboração dele como escritor não termina ali, porque existem ainda hoje datiloscritos, datiloscritos e manuscritos de livros inéditos dele, como Mecanismo da Emoção Amorosa e Meridiano Sul, versões para o inglês de textos que ele já chegou a publicar. E, além disso, se a gente não considerar todos os livros que ele mencionou em vida, em entrevistas, e que alguns pesquisadores listaram, mas que nunca foram localizados, então que a gente não sabe se ele de fato chegou a escrever ou não.
Apesar disso, foram poucos os intelectuais que se dedicaram a comentar essa vertente de escritor, do Flávio de Carvalho, contemporaneamente ao artista. Então, vou mencionar aqui 2 casos, um deles é o do Sérgio Milliet, que diz que a escrita dele era formada por deduções inteligentes, porém discutíveis, nos anos 60, e o Gilberto Freire, que no prefácio aos Ossos do Mundo da década de 30, desloca o Flávio de Carvalho à condição de pós-moderno. Bom, de certa forma, eles ali já apresentavam o que seriam as características do texto do Flávio de Carvalho, né? A gente pode pensar que essa ideia de disparate que o Sérgio Milliet apresenta, né, acaba sendo, de certa forma, verdadeira, não no sentido de que as teses sejam discutíveis necessariamente, mas de que há um contrassenso. Porque o que ele vai fazer? O Flávio de Carvalho ele faz aproximações muito inusitadas entre a arte e as ciências diversas, como a biologia e a antropologia, comparando, por exemplo, as caudas das vestimentas àquelas de animais nos escritos sobre a moda. Além disso, o Gilberto Freire vai aproximar dessa condição de pós-moderno do Flávio de Carvalho o fato de ele ter uma certa libertinagem da linguagem, dessas palavras que têm cor e sexo, né? São as palavras do Gilberto Freire, que não são reguladas pelas regras convencionais da pontuação, das colocações pronominais, etc. Inclusive, alguns dos textos do livro do Marcelo Moreschi, o meu, vão tocar bastante nessa questão. Desse modo, na sua ciência alegre, a gente pode dizer que ele tem uma espécie de Gaia Ciência, ou ciência alegre, e nesses textos que se aproximam de um gênero que poderíamos chamar de ficção teórica, o artista não respeita nem as normas da gramática, nem os protocolos científicos e acadêmicos. E talvez por esses aspectos apontados pelo Milliet e pelo Gilberto Freire, a sua escrita tenha recebido menos atenção das pesquisas em torno da sua obra até os dias de hoje. Bom, além disso, são características que trazem dificuldades até para tentar organizar esses escritos em livro, fixar a forma deles, para que eles também se tornem conhecidos do grande público. Enfim, esse trabalho acaba se tornando um verdadeiro abacaxi, bem difícil de descascar para os editores que se aventuram a fazer isso. Bom, o livro que a gente lança agora, portanto, pretende colaborar para sanar parte dessa lacuna na crítica do Carvalho, do Flávio de Carvalho, né? Então, como os ensaios que são publicados no livro agora sugerem, o inacabamento da escrita coaduna também com o caráter experimental da sua obra e com o apreço do próprio artista pela noção de experiência, presente nos seus livros e nas performances das ruas de São Paulo, como a de número 2 e a da Floresta Amazônica. A experiência permite o vínculo entre a arte e a vida e também que o artista observador dos acontecimentos, bem como dos efeitos que provoca com as suas intervenções na rua, ora parando o trânsito, ora quase estimulando o próprio linchamento, como eu mencionei anteriormente, se desdobre e se distancia, assumindo também um papel de analista da própria prática, bem como do tempo presente, segundo vai sugerir, por exemplo, a leitura do Raul Antelo. Bom, então, sem mais delongas, eu queria que a gente justamente visse os vídeos que eu comentei, os depoimentos dos colaboradores do livro, para em seguida ter o bate-papo que eu prometi. A gente vai começar assistindo o vídeo da professora Eliane Robert Moraes. A Eliane Robert Moraes é professora de literatura brasileira na USP, pesquisadora do CNPq, e ela publicou diversos ensaios sobre o imaginário erótico nas artes, na literatura e a tradução da História do Olho, do Jorge Bataille. Ela é autora dos livros O Corpo Impossível, Lições de Sade, Ensaios sobre a Imaginação Libertina e Perversos Amantes e Outros Trágicos, e também assina a organização e o prefácio da Antologia da Poesia Erótica Brasileira e a coletânea O Corpo Descoberto, Contos Eróticos Brasileiros. Então, a gente agora pode ver o vídeo da Eliane. Olá, eu sou Eliane Robert Moraes, sou professora de literatura brasileira na USP. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Flávio de Carvalho, que é um objeto, né, que é o autor homenageado por esse livro organizado pela Larissa Costa da Mata, esse livro incrível.
do qual eu tenho assim, grande honra e alegria de estar participando com um texto. Então, queria falar só um pouquinho sobre ele hoje, puxando, né, a partir de uma palavra, puxando o objeto do meu texto, a partir da palavra e da ideia de escândalo. Eu acho que não houve nenhum autor, pensador, artista plástico, escritor brasileiro que tivesse seu nome tão ligado à ideia de escândalo como o Flávio de Carvalho. Então, é a partir dessa ideia, e eu vou até aqui puxar uma imagem, que eu gostaria de estar conversando com vocês, lembrando daquela sua experiência número 2, né, na qual ele vai atravessar uma procissão sem tirar o chapéu, e aquilo vira, né, um caos na multidão que quer linchá-lo, etc. e tal, e é um grande escândalo. Escandalosa também foi a aparição de Flávio, lá mais tarde, nos anos 50, quando ele caminhou pelas ruas do centro de São Paulo usando aquele seu traje tropical, né, que ele chamava de new look, e que ele considerava mais adequado aqui para o clima tropical brasileiro, que consistia nada mais, nada menos que uma mini saia. Isso também foi absolutamente escandaloso. E numa outra ponta, também foi muito escandalosa, aquela série de imagens que ele faz da sua mãe em agonia. Isso eu acho que é interessante, porque aqui, quer dizer, a gente está diante de um tema extremamente grave, de um tema muito difícil, e isso também constituiu, na época, um grande escândalo. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, porque é de se perguntar, né? Por que constituiu essa série chamada de série trágica, também por vezes chamada de Minha Mãe Morrendo, por que isso foi considerado um grande escândalo, né? Primeiro, eu acho que vale a pena a gente lembrar que essa ideia de ver a mãe, de devassar a mãe, tem sempre algo de escandaloso, né? Quer dizer, algo que fica um pouco no limiar do possível, é ambígua essa ideia, né? Um desejo que se recobre, muitas vezes, de uma aura transgressiva, como se ele denunciasse a violação de um território proibido, como se ele acionasse conteúdos perigosos e, por vezes, até obscenos, né? Eu acho que Flávio de Carvalho foi um dos artistas brasileiros que deu assim, um dos testemunhos mais radicais e fortes e intensos sobre isso, né? Porque quando, em 1947, a sua mãe, Ofélia Criciúma de Carvalho, entra em agonia, ele se propõe a essa tarefa muito improvável, que é de registrar os últimos momentos de vida da sua própria mãe. O Flávio era, então, filho único, tinha 48 anos de idade, e ele vai realizar esse conjunto extraordinário de 9 desenhos em carvão que vão interrogar o enigma materno. É de se perguntar por que razão, né? Aquela população, aquela elite tão católica, tão puritana, né? Da provinciana capital de São Paulo, né? Por que ela se chocou tanto com esses desenhos? Porque aquela elite frequentava muitas igrejas, onde estava muito acostumada a ver assim, as imagens do Calvário de Cristo expostas aos 4 cantos das igrejas paulistanas, né? Portanto, a gente seria de esperar que ela estivesse um pouco familiarizada com as imagens da agonia. Então, como explicar essa relação de choque, né, daquele grupo? Grupo que atribuía ao artista o desvio de caráter, desrespeito aos valores da família, frieza de sentimentos, rebeldia irreverente, etc., etc., etc. Né? Eu acredito que o grande motivo mesmo que incitava aquelas almas bondosas e católicas, né, a atacar a obra de Flávio estava na inequívoca lucidez do artista,
que, diante do coma maternal, não recua, mas encara essa coma da mãe, não é? Esse momento de agonia da mãe, transformando uma câmara mortuária em ateliê. Né? Quer dizer, mantendo uma distância, a distância fundamental do artista. Né? E esse ato radical por parte do Flávio, ele desafiava de frente os princípios daquela apologética cristã, aquela severidade, não é, que se assentava no terror aos santos terrores da morte. Então, diante desses, todos deveriam sucumbir, não só o moribundo. E o Flávio não faz isso, ele mantém distância e vai registrar a agonia da mãe. O que se reconhece aí é uma disposição definitivamente ateia deste artista, que o coloca na grande linhagem dos pensadores, filósofos e artistas ateus ocidentais, né, que pelo menos desde o século XVII bancam, não é, esse desafio, e vincula Flávio a uma linhagem muito forte, né, do pensamento ocidental e europeu, que passa por nomes como o Barão d'Holbach, como Diderot, né, o grande Diderot, autor, né, compilador da enciclopédia, e, obviamente, do Marquês de Sade. Né? Ele está nessa trilha. Né? Então, este foi o escândalo de Flávio, foi o escândalo do ateísmo. Né? Ele, investido dessa estranha e fortíssima lucidez, aceita encarar o enigma da origem e do fim, porque é a mãe ali, não é? A mãe representando a origem e é o fim da mãe também. Né? Então, o olhar que preside os retratos da série trágica, ele é tocado por uma ambiguidade que lembra um pouco as antigas máscaras funerárias, né? Máscaras trágicas, revisitando aquele segredo que une o rosto ao sexo, a vida à morte, o filho à mãe. É esse, portanto, o escândalo maior da série trágica, já que, como se fosse um Perseu moderno, vivendo na São Paulo de meados do século XX, Flávio de Carvalho é como se ele descobrisse a medusa ali dentro de casa, no quarto ao lado, na cabeceira da mãe morrendo. É isso. Bom, muito bom ouvir o vídeo da Eliane. Eu queria saber se ela gostaria de acrescentar alguma coisa agora, também aos presentes, se gostariam de fazer alguma pergunta para a Eliane, Marcelo, Ana Luísa, Verônica, Raul, Florência. Bom, muito bom. Bom, é agora, as perguntas agora ou no fim? Não entendi agora, fiquei confuso. A gente pode conversar com a Eliane agora, pode tirar o som, Eliane? Opa, desculpa. No microfone. Bom, não tenho nada a acrescentar, na medida em que com o Flávio de Carvalho a gente teria tudo, né, em aberto para se acrescentar, né? Mas, enfim, Sim. a proposta seria que talvez a gente conversasse depois junto, né? Vocês que sabem. Você quer fazer alguma pergunta, Marcelo? Posso deixar para o fim, eu acho, todo mundo junto. Uhum. Bom, tudo bem, então. Então, a gente pode prosseguir. Agora nós vamos assistir ao vídeo da Ana Luísa Andrade, que é professora de literatura brasileira da Universidade Federal de Santa Catarina, líder do Núcleo de Estudos Benjaminianos. A Ana Luísa Andrade publicou os livros Transporte pelo Olhar, de Machado de Assis,
Outros perfis de Gilberto Freire, voltas duras, dóceis ao cotidiano dos brasileiros, Osman Lins, Crítica e Criação, organizou Ruinologias com Carlos Eduardo Schmidt Capella e Rodrigo Lopes de Barro, e também traduziu 2 livros da Susan Buck-Morss, Dialética do Olhar e O Mundo de Sonho e Catástrofe, de 2018, com o Rodrigo Lopes de Barros e Ana Carolina Cernicchiaro. Podemos assistir, então, ao vídeo da Ana Luísa Andrade. Bom, meu nome é Ana Luísa Andrade e eu sou da Universidade Federal de Santa Catarina e agradeço a Larissa Costa da Mata por essa oportunidade aqui de estar falando sobre o meu trabalho, que é uma comparação entre Gilberto Freire e Flávio de Carvalho, né? É uma comparação um pouco esperada, não é? Porque o Flávio de Carvalho geralmente é associado ao modernismo paulista e não ao nordestino, né? Então, mas, no entanto, o Gilberto Freire foi muito amigo dele e escreveu vários prefácios à sua obra, né? E o considerou pós-modernista, né? Assim como ele próprio, Gilberto Freire, foi considerado também pós-modernista por Guilherme Bucci, um dos seus críticos, né? Gilberto Freire tem uma fase, o princípio de fases infantis, né, que tem tanto em Gilberto Freire quanto em Flávio de Carvalho, mas apresenta certa semelhança, porém uma é uma fase infantil colonial de um processo de subjetivação brasileira, né, no caso do Gilberto Freire, é uma fase que ocorre por voltas, né, como por assombramentos, que é o termo que ele usa, né, e em Flávio de Carvalho essa fase se concentra nas notas, numa proto-história do ser humano em sua infância, né? Um processo que ocorre por ciclos, né? E a fase histórica de Gilberto Freire e os ciclos proto-históricos de Flávio de Carvalho se assemelham, mas mais que isso, elas se abrem a muitas possibilidades e isso apresenta assim uma certa inovação no cotejamento dessas fases, né? Dessas duas maneiras de ver o mundo, né? Ambos deixam perceber reminiscências muito benjaminianas, no sentido que há uma correspondência na memória da plasticidade que eles apresentam, né? De grande força poética. Em ambos se desenha um mapa da saudade, que é um termo de Flávio de Carvalho, mas que se expõe nos limiares dos ciclos entre vida e morte. No caso de Flávio de Carvalho, um proto-histórico psíquico morfológico, que é um termo da Larissa Costa da Mata, e no caso de Gilberto Freire, ele se concentra no fim de um ciclo histórico, o fim do ciclo da cana, mais precisamente, né, no Brasil, século XX, século XIX para o século XX, né? Há uma concentração em ambos esses cronistas, quando eles fazem crônica, né, na plasticidade, então, das paisagens, dos gestos humanos, né, bem possivelmente oriundos da leitura sobre a mente primitiva do Franz Boas, de quem eles foram ambos aprendizes, leitores ávidos e aprendizes, né? Então, aparecem gestos, posturas humanas que se transformam através da modernidade, como no caso de Flávio de Carvalho, que se concentra no homem que desce da árvore, que é o Homo erectus, né? E o que se vai se refletir também na obsessão de Gilberto Freire no homem sentado
que ele critica, né, na nossa tendência sedentária da modernidade. Então, ambos também apresentam retornos do resíduo do passado no presente, dos resíduos de passado no presente, em modas e modos. Esses retornos reaparecem como assombramentos, coincidentes às atrações sofridas por um arqueólogo mal comportado, que compreendia também a emoção sentida em Flávio de Carvalho, né? Em ambos há um sonambulismo histórico, referindo-me à sombra dos lugares da razão, momentos inconscientes, como com Freud, né, com a compreensão do inconsciente de Freud, como todo o abandonado da história, na expressão de Benjamin, que excita a imaginação poética do observador, como no dizer de Flávio de Carvalho. A sugestibilidade poética dos resíduos ou das ruínas do mundo, de Flávio de Carvalho, sobrevive, né, em Gilberto Freire, tanto na sombra de um rosto, como nas barbas do Cristo, não é, que assombreia o rosto, não é, e é como um símbolo desses assombramentos, né? Como nas gelosias de conventos, no encanto mouro das cidades, em seus entrelugares, nesses limiares, né? No recôndito dos percursos mais conhecidos. Há uma coincidência no tempo e no espaço das fases humanas sonambúlicas entre os ciclos perdidos para o mundo de Flávio de Carvalho e o jogo de luz e sombra de Gilberto Freire. Bom, agora a gente vai assistir ao vídeo do professor Raul Antelo, professor titular de literatura brasileira na Universidade Federal de Santa Catarina, foi Guggenheim Fellow e professor visitante nas universidades Yale, Duke, do Texas em Austin, de Maryland, todas nos Estados Unidos, e de Leiden, na Holanda. É autor de vários livros, entre os mais recentes, Potências da Imagem, Crítica Céfala, Ausências, Maria com Marcel, Duchamp nos Trópicos, Imagens de América, Arquefilologias Latino-Americanas e a Ruinologia. Podemos ver o vídeo dele agora. Eu sou Raul Antelo, leciono literatura na Universidade Federal de Santa Catarina. A experiência número 2 de Flávio de Carvalho é aquilo que Giorgio Agamben poderia chamar um experimentum linguae. O experimentum linguae é um título que Agamben deu a um capítulo de Infância e História, seu livro de 78, quando traduzido na França. Ele acrescentou esse capítulo, que é um capítulo inicial, e aí ele defende basicamente uma hipótese. Nenhuma obra se acaba, porque toda obra é inacabada, abandonada. Abandonada como Giacometti abandonava os quadros dele. E como poderíamos dizer que Flávio fez com seus textos, abandonados e reunidos, em grande parte, pelo trabalho de Larissa Costa da Mata. Se toda obra é abandonada, toda obra também pode ser interpretada como o preâmbulo, o prefácio, o prólogo de um conjunto jamais escrito. A cera perdida, diz Agamben. A cera perdida de alguma coisa que nunca se modelou completamente. Nunca se modelou, nunca se acabou, mas que permanece aí na medida em que todas as obras sucessivas
funcionam como prelúdios ou decalques de umas tantas obras anteriores, ausentes, inexistentes. São verdadeiras máscaras mortuárias, o que em latim diríamos imagines. Esse termo experimentum língua foi um conceito usado por Agamben nessa época, por volta de 1990, para várias coisas. Ele usou para descrever a obra de uma poeta, Ingeborg Bachmann. Ele usou para descrever a ficção científica. Ele usou ainda para dizer que todos os termos filosóficos são, na verdade, meros nomes. Mas é justamente na medida em que manipulamos esses nomes que os tornamos experimentar, agora o plural, experimenta, língua, linguarum. Esses termos se tornam o lugar de uma verdadeira experiência. E Agamben nos diz mais ainda, num livro que publica nesse ano, em 90, na Comunidade que Vem, ele ainda nos diz que a política contemporânea é um avassalador experimentum linguae que arrasa com tudo, desarticula e esvazia tradições e crenças, ideologias e religiões, identidades e comunidades. Esse ano, experiência número 2 se tornou um ready-made. Quando um grupo de pessoas decide marchar a ré, na Avenida Paulista até o Cemitério da Consolação, não está mais do que repetindo o gesto, não está mais do que voltando a ser a perdida de Flávio de Carvalho, está nos mostrando duas coisas. A primeira, mais óbvia, o capitalismo é uma religião. E é preciso marchar a ré diante desses cidadãos tão convictos da crença e do dogma. Mas a segunda, não menos importante, vivemos numa bolha de tempo. Uma bolha de tempo como essa que se instaura muitas vezes quando mudamos de fuso horário, em que há 1 hora ou 2 horas inexistentes, porque adiantamos ou atrasamos as nossas coordenadas. 1940, a época do Flávio de Carvalho, foi a época da lei do aborto não punível. 2020, a nossa época, é a época da punição não abortiva. Entre esses parâmetros, nessa bolha, vivemos, ou sobrevivemos. Eu acho que nesse vazio de tradições e crenças, a experiência de Flávio de Carvalho, que é o autêntico experimentum linguae da nossa moderna tradição brasileira, nunca como agora ficou tão contemporânea. Eu tenho que saudar que essa cera perdida esteja produzindo hoje novas modelagens. Sucesso! Bom, nós podemos então prosseguir agora com o vídeo da Florência Donadi,
que é doutoranda em letras na Universidade Nacional de Córdoba e atualmente bolsista do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, o CONICET. A sua investigação se desenvolve em torno das noções de imagem, ruína e fantasmagoria, nas obras de autores brasileiros contemporâneos que transitam pela territorialidade amazônica. Ela colaborou com o livro Recorridos Críticos à Literatura e à Arte Brasileiras, desde a Argentina, de 2015, e traduziu ao espanhol Recortes de Rana, de Cristiano Aguiar, com Tatiana Faria. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, eu sou Florência, também participo do livro. E antes de mais nada, eu queria muito agradecer a possibilidade de participar e compartilhar este espaço de pensamento, né, que é o livro, com professores e pesquisadores de uma longa trajetória, muito reconhecidos no Brasil e no mundo. Então, para mim é uma grande honra partilhar este espaço de pensamento com todos vocês e, além disso, compartilhar com os leitores com quem esperamos ter uma boa e muito interessante troca. Eu agradeço, então, também a Larissa Costa da Mata, quem abriu o convite para participar neste livro, com a Larissa compartilhamos em 2016 muitas conversas, muito tempo, né, lá na cidade de São Paulo, graças à conexão que estabeleceu entre nós o professor Raul Antelo. E quando eu estive lá por ocasião de uma bolsa para uma estância de pesquisa na USP e nas bibliotecas de São Paulo, e foi lá que Larissa, para mim, foi sem dúvidas a primeira especialista em Flávio de Carvalho, que me ofereceu muitas orientações para a minha pesquisa, e foi numa dessas conversas que a gente começou a falar sobre o Flávio, sobre a pesquisa de cada uma de nós, e foi aí que eu me lembro que eu falei para ela que eu estava indo para o arquivo da cidade, a abertura desse arquivo que também nos levou para compartilhar. Ela compartilhou comigo os manuscritos amazônicos, chamados assim, né, do Flávio de Carvalho, que hoje fazem parte da minha pesquisa de doutorado. Então, eu acho que considero, né, que os vínculos e os afetos através da literatura fornecem vínculos de curiosidade, conversas, linguagens e carinho, né, que são muito importantes para essa tarefa de pesquisa que a gente precisa levar adiante, e às vezes é muito difícil, muito árdua, muito solitária, e cheia de incertezas, né? Mas que, são esses vínculos através da literatura e da linguagem que a gente consegue se sentir numa comunidade. O artigo que escrevi para o livro intitula-se Observações de um Psicólogo Voador, História e Sobrevivência em Flávio de Carvalho, e foca sobre a série Rumo ao Paraguai, como eu já falei. É uma série que Flávio escreveu nos anos de 1943 e 1944, no Diário de São Paulo, e concentrei-me na análise das fontes, a partir não só de citações do autor, mas também de certas especulações sobre a biblioteca de Flávio de Carvalho,
conhecida e fornecida também para apresentar como e a partir de que leituras efetivas e especulativas, como eu falei, Flávio de Carvalho elabora e põe em funcionamento a teoria das supervivências ou sobrevivências, no caso particular dos por ele chamados ditadores sul-americanos. Bom, isso, né? Eu não vou falar muito mais sobre o artigo, fica aqui o convite para a leitura e para as trocas, os diálogos que possam surgir daí mesmo. Bom, agradeço muito pelo vídeo tão carinhoso da Florência. E agora a gente vai assistir ao vídeo da Verônica Stiger, que é professora das pós-graduações em História da Arte, em Fotografia, em Práticas Curatoriais, em Práticas Artísticas, da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. Ela é autora de 11 livros de ficção, entre os quais estão Os Anões e o livro de título impronunciável, Obshani Shivyata, e também de Sul, que foi vencedor dos prêmios Machado de Assis e da Biblioteca Nacional de 2013, do Prêmio São Paulo de 2014. Com o livro de contos Sul, Verônica Stiger venceu o Prêmio Jabuti em 2017. E, bom, podemos assistir ao vídeo da Verônica, então. Eu sou Verônica Stiger, sou professora na pós-graduação em Histórias das Artes, na FAAP, na Fundação Armando Álvares Penteado, aqui em São Paulo. Bom, o meu texto nesse volume, organizado pela Larissa Costa da Mata, é um texto que se chama Expedição e Experiência Flávio de Carvalho na Selva Amazônica, né? E como o título bem diz, ele analisa essa expedição que o Flávio de Carvalho faz à Amazônia em 1958. Né? É uma expedição que ficou conhecida como a experiência número 4. Né? Ela nunca chegou a ser nomeada pelo próprio Flávio de Carvalho dessa maneira, mas é a maneira como ela acabou sendo conhecida. Né? Ela acabou sendo divulgada nos próprios jornais da época como a experiência número 4, e é dessa maneira que também nós podemos entender o que estava dado ali, né? O que estava acontecendo ali. Né? Por quê? O que tem de diferente nisso que a gente pode chamar de experiência no Flávio de Carvalho? Né? Essas experiências que começam, curiosamente, com a experiência número 2, em 1931, quando ele atravessa uma procissão de Corpus Christi no sentido contrário né, a essa procissão, né, e ali ele lança um livro em que ele nomeia o que ele faz, né, e fica muito claro o que está por trás disso. Não é apenas uma ação, não é apenas uma performance, né, não há apenas um gesto provocativo, mas isso tudo é associado a uma busca por conhecimento. Né? O que aconteceu em 1958 nessa expedição à selva amazônica? Pois então, em 1958, bem no início do ano, Flávio de Carvalho fica sabendo sobre o sequestro que Umbelina Valéria, né, uma mulher branca que tinha sido sequestrada por indígenas, né, em 14 anos antes, ela havia conseguido se libertar, e ele lê sobre isso e tem a ideia de fazer um filme que ele mesmo qualifica de semidocumentário, né? Então um filme que ficaria entre a ficção e entre o documentário. E aí ele fica com vontade de fazer esse filme e ao mesmo tempo ir para a Amazônia e estudar, claro, porque toda a ideia da experiência está sempre associada a uma busca para o conhecimento, né? Então, ou seja, não só fazer o filme, mas também estudar alguns hábitos, alguns modos, né? A própria cultura dos indígenas. Né? Então essa era a ideia básica do Flávio de Carvalho. E o que ele faz? Ele vai atrás do superintendente do Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, que era, né, a antiga FUNAI, que depois se transforma em FUNAI. Ele vai lá, encontra o Tubal Viana e consegue convencê-lo a aceitar Flávio de Carvalho e uma trupe que ele leva junto, né, a se integrar a essa expedição, né, uma expedição oficial de primeiro contato com alguns indígenas, como, por exemplo, o Zuarmiri Atroari, né, e ele consegue convencê-lo disso, e o Flávio de Carvalho se integra a essa expedição oficial, e eles saem e ficam mais ou menos uns 70 dias na selva, né, onde o Flávio de Carvalho pensa em desenvolver esse filme, né, e pensa em estudar os indígenas. Né. Não vou dar muito spoiler do texto, mas já antecipo para vocês
que nada deu certo, né? Deu tipo tudo errado, e ele acabou não conseguindo fazer o que ele queria, nem fazer o filme direito, nem estudar tudo direito, foi tudo feito mais ou menos pela metade, né? Acho que talvez por isso que ele nunca tenha denominado essa expedição que ele fez como uma experiência número 4, porque no final das contas ele não conseguiu fechá-la, né? Ou seja, fazê-la entendê-la como um todo, né? Mas então, eu falei da trupe, então só para encerrar, ele leva junto com ele, né, um cinegrafista, né, o Raymond Freimun, e mais duas meninas, né, uma de 19, outra de 24 anos, que eram 2 atrizes e que deveriam fazer parte desse filme, né, que deveriam estar ali nessa filmagem desse filme que se chamaria Deusa Branca. Uma era a Eva Harms e a outra é a Olga Wałęska, né, de origem polonesa. Mas então é isso. Então a síntese, não vou dar spoiler, não que um texto, né, desse caráter ensaístico possa não ter um spoiler, né, mas já antecipo que nada deu certo. Então era isso, gente. Bom, muito bom esse vídeo cheio de suspense sobre o texto da Verônica. A gente agora vai assistir o último vídeo, que é do Marcelo Moreschi. O Marcelo Moreschi fez o seu pós-doutorado na Unicamp, com pesquisa sobre o Flávio de Carvalho. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, do campus Guarulhos. Colaborou com livros como Censor e Memórias, um processo de criação da Companhia Perdida, organizado por Juliana Moraes. Publicou textos em vários periódicos acadêmicos sobre o Flávio de Carvalho, como Remate de Males, A Sibila, Interfaces, e recentemente participou da Bienal de Berlim, que dedicou um espaço ao artista brasileiro, apresentando a conferência Os Ossos de Flávio de Carvalho, no ano passado. Podemos agora assistir ao vídeo do Marcelo. Olá, meu nome é Marcelo Moreschi, eu sou professor na Unifesp. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer e parabenizar a Larissa pela iniciativa, tanto do evento que já foi e que gerou o livro, quanto do evento que virá. A minha contribuição é uma tentativa de descrição da escrita do Flávio de Carvalho, tentando ressaltar algumas características nela que poderiam ser tomadas como marcas de autoria, como marcas de singularidade. E eu destacaria 2 características principais. A primeira tem a ver com a relação da escrita com o restante da obra do Flávio de Carvalho, a relação da escrita com o restante do corpus carvalhiano, né? Essa relação pode ser chamada de uma relação de ubiquidade residual relativamente ao resto da obra, né? Por que ubiquidade residual? De um lado, essa escrita está presente o tempo todo na obra e na trajetória. Ele não para de escrever em nenhum momento, né? Desde o final da década de 20 até a década de 70. A escrita ela nunca é simplesmente episódica ou circunstancial. Ele está sempre escrevendo, ao mesmo tempo que está fazendo outras coisas. Porém, ao mesmo tempo que essa escrita está presente em todos os lugares, a impressão que se tem é que ela nunca está presente em lugar nenhum, porque ela sempre aparece como resíduo. Ora, resíduo porque ela parece de fato inacabada, mesmo nos livros publicados em vida. A impressão que se tem é que sempre é necessária uma revisão final. Ora, porque essa escrita ela nunca é totalmente autônoma, ela sempre participa de compósitos, texto, visualidade e ação, cujo exemplo paradigmático é a experiência número 2. Então, portanto, é uma escrita que ela é ubíqua, ela está em todos os lugares, mas ela sempre aparece como resíduo ao mesmo tempo. Essa talvez seria a primeira característica dessa marca autoral. A segunda tem a ver com a pretensão dos textos, uma pretensão encenada nos textos, né? Que é uma pretensão heurística epistemológica, uma pretensão mesmo de ser ciência. Não é à toa que o tempo todo o Flávio de Carvalho recorre a congressos de especialistas para onde ele vai apresentar seus achados, né? Mas é uma pretensão científica muito particular, que a própria pretensão científica encenada como uma espécie de libido scendi, como uma pulsão por conhecimento, não é? Ela é sempre essa pretensão, ela é sempre encenada de uma maneira artística, de uma maneira agressiva, ou mesmo de uma maneira despudorada, que solapa a própria possibilidade daquilo ser ciência no sentido mais tradicional, normativo do termo, né? Então, portanto, é uma pretensão científica que solapa a própria pretensão científica dos textos, né? Essas 2 características, tanto a ubiquidade residual quanto essa
pretensão científica difícil pode ser encontrado no corpus todo, né? E no corpus todo eu estou pensando sobretudo nos 3 grandes grupos que compõem esse corpus, né? Os ensaios de experiência da década de 30, experiência número 2, mecanismo da emoção amorosa e ossos do mundo. No segundo grupo também se encontra isso, que são os artigos esparsos na imprensa, que o Flávio de Carvalho publica, ora como autor, ora como personagem. E no terceiro grupo de escritos, que são as longas séries numeradas, séries de artigos numerados, que começam a aparecer na imprensa no final da década de 40. Nesses 3 grupos a gente pode perceber, não é? Tanto essa ubiquidade residual quanto essa pretensão científica. Bom, em linhas gerais, resumindo a minha contribuição, seria isso. Espero que o debate corra muito bem e podemos discutir em breve essas ideias. Bom, obrigada também pelo vídeo do Marcelo, por todos os vídeos. A gente tem aqui alguns comentários do chat do YouTube, alguns comentários dos autores também. Queria agradecer ao público, né, que está presente. Enfim, a gente tem, acho que cerca de 50 pessoas, um pouco mais. Nesse momento de pandemia, isso seria impensável, então é muito bom que todos vocês estejam nos assistindo. A Ana Luísa Andrade fez um comentário, pergunta aqui para o Marcelo Moreschi. Marcelo, vocês acho que estão com o microfone desativado. Marcelo, de que forma é uma afirmação ou uma crítica à racionalidade científica o que o Flávio de Carvalho faz? Interessante. Acho que são as duas coisas, não é? É uma afirmação porque ele tem um desejo de legitimidade científica, que ele nunca disfarça, inclusive na folha de rosto dos livros, ele sempre é membro do Instituto de Engenharia, representante de tal academia, etc., né? Mas, ao mesmo tempo, é uma crítica da racionalidade. Ele pede mais poesia da ciência, ele pede mais ação da ciência, ele pede mais invenção, não é? Então, eu acho que, além de ser uma afirmação e uma crítica à racionalidade científica, também uma afirmação, uma crítica da sociabilidade científica também. Ele chega nos congressos para causar, ele quer descobrir algum tumulto entre os próprios cientistas, né? Acho que são as duas coisas, não sei se tem como separar uma coisa da outra, eu acho, né? Uma afirmação. Inclusive, se você puder falar um pouco, porque eu ia te perguntar sobre isso, sobre essa repercussão que os trabalhos dele tinham nos congressos científicos. Você fala um pouco disso no seu texto, eu achei assim, até um pouco cômico, né? Se você pudesse comentar um pouco. Na década de 30, quando ele apresenta Cidade do Homem Nu, num congresso de arquitetura, chamam até a polícia. A polícia fica esperando ele na entrada, as pessoas se revoltam, vão embora. Ele está querendo causar. Então, é engraçado, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai lá apresentar, não é? Quer dizer, tem uma busca, não é? Que não é só uma busca de legitimidade, isso que é interessante, tem um desejo de participar mesmo, digamos assim, com um corpo de teoria científica, mas ao mesmo tempo a impressão que se dá é que ele se entedia com a racionalidade científica e com a sociabilidade, digamos assim, acadêmica, talvez, né? As duas coisas ao mesmo tempo, né? Acho que talvez seria isso. E tem toda essa característica dele não seguir muito esses protocolos, né? Que ele cita os autores nos textos dele sem colocar aspas, enfim, é sempre super... você tem que ter um jogo de cintura para tentar ali, né, e por trás disso, ir atrás disso. Sim. Bom, acho que todos os textos e todos os vídeos, né, geram bastante questões, assim. Eu vou, enfim, de repente fazer agora uma para a Florência e para a Verônica, e aí vocês respondem, e a gente vai dando continuidade. A Florência, eu acho muito bacana que você traz uma perspectiva, né, do Flávio de Carvalho, que é bem pouco conhecida, assim, bem pouco discutida, que é essa leitura mais latino-americana dele, né, na verdade. E no Rumo ao Paraguai, é quando ele vai falar mais disso, né, quando ele trata das figuras dos jesuítas, os gaúchos, dos ditadores,
talvez você pudesse falar um pouco do que ele vai falar sobre a Argentina nesses textos. Assim, eu sei que você aborda um pouco disso no seu texto, talvez em relação aos ditadores sul-americanos. E da Verônica, se ela puder falar um pouco sobre... Enfim, na verdade, tem além da motivação do próprio filme, né, para o Flávio de Carvalho se juntar à expedição do SPI, também tem essa alegação dele de que existe uma tribo indígena de pele branca, olhos claros, né, dos índios Cibrei, que ele leu em alguns relatos, né, do Frei Carvajal. E, na verdade, você até traz algumas hipóteses que a ciência discute sobre isso, e eu queria que você comentasse se você acha que alguma delas era convincente, que realmente justificava a existência dessa tribo, que, enfim, é bem curiosa, na verdade. Por enquanto é isso, se vocês puderem comentar. Boa tarde, eu vou começar então. Sim, a perspectiva, né, do artigo é claramente um pouco desde aqui, né, desde a Argentina, que é minha leitura, né, e é bem interessante que, na verdade, eu trabalhei com um conceito que eu acho também que o Flávio, ele coloca um pouco, às vezes, ele passa assim, meio inadvertido, né, meio imperceptível, né, que é a ideia de miragem, porque eu acho que essa miragem constrói um entre-lugar também que habilita aquelas ideias, né? E também é o entre-lugar em que ele se coloca como brasileiro falando sobre o Paraguai e a Argentina na Guerra do Paraguai, mas eles, obviamente, né, estão envolvidos porque ele foi lá como parte, né, de uma... para falar assim simplesmente, né, de uma viagem geopolítica também, né, do Brasil ao Paraguai, nos anos 40, né, que, na verdade, foi essa época em que Vargas fez a primeira viagem para Paraguai, a primeira vez que um presidente do Brasil ia para lá. Então, tem uma geopolítica importante ali, mas eu acho também que ele, como brasileiro, o Flávio, ele consegue também dar uma visão bem particular, claro, né? A gente está falando aqui que a visão é sempre bastante particular e movimenta, né? Também muito caos e muita resposta que para um leitor argentino também gera, né? Porque ele coloca Rosas, né? Rosas como um ditador. E hoje a gente poderia dizer que tem muitas releituras disso, que, né, pelo menos aqui na Argentina, né, que brigariam com esse posicionamento, né? Então, é isso, né? E na época também a gente estava atravessando o processo histórico do ascenso do peronismo, né? E que ele coloca como isso, como uma, sei lá, em certa maneira, a sobrevivência desses rasgos, né, dessas características, que, bom, para um leitor argentino é bastante forte, né, também. Então, para mim, foi bem interessante, né, me deparar com esses textos para analisar quais as fontes que ele trabalhou para dizer isso, né. E bom, é bem interessante. Eu queria só falar, para fechar um pouco e não me estender demais, que, bom, ele coloca Rosas como um ditador, porque ele fala, né, ele vai tomar duas fontes principais, que são Facundo de Sarmiento, que todo mundo conhece, né, eu acho que no Brasil é bastante conhecido, mas ele vai ler também Bassi, sim, que ele não é assim tão conhecido, mas claro, ele fornece aqueles argumentos para colocar Rosas como ditador. E o mais interessante, eu acho que tem a ver com, na base, né, a ficção teórica, também como o Marcelo falou, né, a discussão com a racionalidade científica também, mas colocando-se ali também, de teorizar sobre as bases ou o fundamento ou pós-fundamento do Estado moderno
como aquele que é construído, formado a partir da sangue, né? Ou seja, do crime. E que ele vai retomar também nos escritos amazônicos. Eu acho também que ele fala sobre isso nos escritos. Bom, é isso. Muito bacana. Talvez até depois o Raul queira também comentar alguma coisa a respeito, né? Assim, já que, enfim, é um tema que também toca muito ele. Obrigada, Florência. Bom, acho que cabe a mim, né? Imagino. Então, sim, primeiro, sim, boa noite a todos. Né? É uma alegria estar aqui com todos vocês, assim, aglomerados nessa tela, aglomerados. Mas é a possibilidade hoje em dia, né? E obrigada também pelo convite para participar do seminário, do livro, Larissa, né? O livro ficou muito, muito bonito, muito fantástico. E obrigada pela pergunta, né? Eu adoro falar sobre isso, né? Sobre essa parte dessa tribo do Cibrei, porque eu acho que foi uma das coisas que mais ficou na minha cabeça quando eu comecei a estudar Flávio de Carvalho, né? Então, comecei a estudar Flávio de Carvalho, fui atrás, e quando eu comecei a estudar Flávio de Carvalho, comecei estudando já muito interessada nas experiências, né? Então, dali passa da primeira para a segunda, e depois chega nessa, que seria a número 4, a terceira, número 4, aquelas loucuras do Flávio. Isso daí também é explicado no texto. Chega nessa, e aí ele vai nessa expedição, e uma das coisas que ele fala, assim, muito en passant, uma coisa que está comentado lá no livro do J. Toledo, no grande livro do J. Toledo sobre Flávio de Carvalho, né, ele fala en passant que ele também ia estudar, ia ter esse contato com essa tribo lendária, né, e eles chegam a comentar isso, lendária, de índios loiros de olhos azuis, né? Então eu fiquei meio assim, será que isso existia ou se era lendários, né? Então comecei a ir atrás também dessa coisa, porque isso me interessava muito, né? Me interessava muito, acho que pelo caráter ficcional, quase que ficcional, né, da coisa. Isso me interessava bastante. Eu sempre fui muito curiosa, então comecei a ir atrás. E aí quando eu fui voltando aos relatos, né, sobre isso, tentando encontrar pistas sobre essa tribo, será que ela existiu? Né? Então, ou seja, fui começando a consultar amigos antropólogos, mas também consultando relatos da época, né? Relatos da época que o Flávio de Carvalho foi para lá, e depois, voltando no tempo, relatos mais antigos. Né? Então, vai ter algumas referências, por exemplo, nós temos referências a índios claros, de peles muito claras, né, mais alto que o... Eu até peguei aqui a parte do texto que diz que é o relato do Frei Gaspar de Carvajal, que você já citou, que é de 1541, então, ou seja, na chegada, né, ao Brasil, dos europeus ao Brasil, ao que viria a ser o Brasil, né, e aí ele diz que ele relata que encontraram, né, vieram 4 índios ver o capitão, os quais chegaram e eram de tal estatura que cada um era mais alto, 1 palmo que o mais alto cristão, eram enormes, né? E eram muito brancos, e tinham muito bons cabelos, que eles chegavam à cintura, né, etc. e tal. Então, ou seja, aqui era uma primeira pista de que teríamos esses índios claros nessa região. Porque a pista anterior que eu tinha era na planície amazônica, que o Raimundo Moraes, que é um livro de 26, chega a comentar sobre essa tribo, mas ele diz, isso daí é lenda, né? Isso daí é lenda, isso daí não existia, etc. e tal. E ele chega a dizer, deve ser em função da penetração holandesa na região. Né? Então, os índios de olhos claros vindos dessa penetração holandesa na região. Mas aí eles não existiriam na época do Carvajal. Né? Então, a gente teria um problema aí de data. Né? Então, ou seja, entra em contradição com aquela citação anterior. E aí, quando eu fui finalmente, um dia eu decidi, não, vou ver nos documentos oficiais, porque essa foi uma expedição oficial, né? Não era a expedição do Flávio de Carvalho, mas uma expedição do SPI, ao qual o Flávio de Carvalho se integra, né? Então eu disse, deve ter documento oficial sobre isso, batata, tem, né? E aí, num desses documentos, o Tubal Viana se refere a esses indígenas, né? Então ele chega, mas é muito também de passagem, listando, sem dizer como eles eram, né, mas listando junto com os Waimiri Atroari, etc. e tal, mas sem nenhuma especificação sobre como eles eram. Né? Mas aí a gente vai atrás, etc. e tal. E aí tem até fofoca no meu texto, né, porque no momento eu digo uma coisa bem assim, como eu falei para vocês, né, consultei um amigo antropólogo que, por sua vez, consultou um especialista em Waimiri Atroari, que me disse, aí vem as aspas, né, de fato, ouvi sim essa história de índios louros de olhos azuis.
mais de uma vez, em conversas com funcionários da frente de atração. Alguns chegaram a dizer que alguns Waimiri eram assim, né? Porque era também uma expedição de primeiro contato, né? Não era bem primeiro contato com os Waimiri, porque eles já tinham dizimado algumas expedições anteriores, mas era de tentar estabelecer um novo contato com eles, né? Mas ainda diz esse amigo do antropólogo, né? Mas devo dizer que esses funcionários me contaram também que já tinham escutado o pio triste e misterioso de uma tinta perê, etc. e tal, né? Visto cobra grande, curupira, né? Então, ou seja, ele pode estar no meio dessas lendas, né? Então, em síntese, não há como resolver isso. Né? Então, ou seja, embora seja citado no documento do Tubal-Viana, não vi mais citação sobre isso, é uma coisa que meio que se perdeu no tempo. Então, a gente ainda fica sem saber se existiu mesmo ou se não existiu, e se existiu mesmo uma tribo com esse nome, né, como é que eles eram. Né? Então, ou seja, não há o relato disso posterior, até porque depois só vai ter ofensas de lado a lado, né? Ofensas do Tubal-Viana em relação ao Flávio e vice-versa. Né? Acaba sendo uma espécie de mito da antropologia, então, né? Criado mais virado, tem um dos tantos mitos, né? Dos tantos. Obrigada, Verônica. Não sei se alguém quer, enfim, fazer algum comentário, se o Marcelo talvez queira acrescentar alguma coisa, Eliane, Raul, não sei, fiquem à vontade. Eu queria perguntar para a Eliane, eu queria que ela falasse um pouco mais da Medusa. Retomando um pouco o que a gente estava falando, da coisa da ciência, eu acho que o que ele mantém, que ele entende, digamos, que deve ser preservado da ciência, acho que é o ateísmo, exatamente, né? Quer dizer, a ciência não tem tabu, vai lá e experimenta, né? Vai lá e encara de frente, né? Eu acho que isso conecta um pouco com o texto da Eliane, né? E isso é muito impressionante. O fato da lucidez é muito impressionante. Você presta atenção nos 9 desenhos em série, ele muda, ele está do lado direito da cama, ele vai para o lado esquerdo acompanhando a última inspiração e a última expiração, de um lado para o outro, né? Então, quer dizer, um exercício mesmo de encarar a Medusa de frente mesmo, né? Assim, isso. Queria que você falasse um pouco da Medusa como mãe. Muito bem, obrigada, Marcelo. Eu quero primeiro agradecer também, estou super contente de estar aqui, assim, né, nesse evento organizado pela Larissa, que acho que é uma das grandes pesquisadoras de Flávio de Carvalho, e acho que eu não preciso dizer que, assim, tem um celeiro Flávio de Carvalho para a gente está trabalhando, né? O Raul, na fala dele, saúda o Flávio de Carvalho como um contemporâneo, né? Quer dizer, eu acho que é isso mesmo, né? E agora, ouvindo Verônica, Florença, enfim, a gente vai conectando, né? E pensando a contemporaneidade desse artista, né? Quer dizer, é impressionante. Então, acho que o Flávio de Carvalho é definitivamente um autor, um pensador, um pesquisador, um artista do século XXI, sabe? Eu sinto que isso aqui é um início, né? Tem muita coisa para fazer sobre ele. Marcelo, você bota uma lista numa nota do teu texto daquele monte de texto do Flávio de Carvalho, que são textos que você diz sumidos. Eu acho ótimo, até a palavra sumido, né? Quer dizer, o tanto que esse homem escreveu também, textos que têm títulos extraordinários, a gente já fica louca para ler e estão sumidos. Então, eu acho que tem várias maneiras da gente estar achando, encontrando o Flávio. A Larissa, muito pertinentemente, trouxe a palavra encontro aqui para o livro, né? Está no sumário, e eu acho que é isso mesmo, né? Então, que a gente possa ter outros encontros. E também quero saudar o fato da gente estar na Tapera Taperá, que é um lugar bem certinho de se fazer esse evento, né? E parabenizar a Alameda, obviamente, pelo lançamento. A Medusa, né? A primeira coisa que me chama a atenção nesses desenhos do Flávio é que você tem ali uma cabeça, né? Então, é uma cabeça, ele está desenhando uma cabeça, e aquilo, assim, quando eu sempre fui um pouco, assim,
apaixonada por esses desenhos, são desenhos que mexeram comigo também, a primeira vez que eu vi e tal, né? Quer dizer, e o que, né? Quer dizer, o que, até quando, né? Quando alguém morre, a gente fala o corpo, né? O cadáver, o corpo, e ali você tem uma cabeça destacada, né? Quer dizer, é ali que tem o encontro marcado do Flávio com a morte, é na cabeça. E essa cabeça, ela sai do nada, né, Marcelo? Quer dizer, você não é que ele está desenhando a cabeça e você vê o esboço de um corpo. Não, ela está definitivamente destacada do corpo e sob um fundo branco, né? Aquele fundo, quer dizer, aquela cabeça está jogada assim, né? Então, se há um investimento no detalhe ali, ao mesmo tempo aquela cabeça está solta, né? E, obviamente, que nesse momento não é mais você que olha para a cabeça, mas essa cabeça que está olhando para a gente, né? Então, nesse sentido, para encurtar um pouco, eu acho que é totalmente Medusa, né? Porque a Medusa é uma cabeça, né? Muitas vezes destacada, né? A iconografia da Medusa é imensa, mas grande parte dela você tem essa cabeça destacada, trágica, não é? Que é um horror, né? E que eu acho que ela opera essa inversão nisso que é olhar para a gente. E o Flávio, sim, dá um testemunho extraordinário. E a interrogação que esta cabeça coloca para a gente, ela tem toda uma sutileza, porque ao mesmo tempo que você tem ali o detalhe desse rosto em agonia, eu acho que o Flávio lança a mão daquilo, né, que em arte, também na literatura, né, a gente chama de arabesco, né? Quer dizer, o arabesco justamente é o procedimento que coloca ali tudo junto, né? Quer dizer, o arabesco é o procedimento que torna tudo muito opaco, que mostra e também não deixa você ver, né? Esse procedimento do arabesco que o Victor Hugo adorava, não por acaso, né? O Victor Hugo, porque também era autor de desenhos que tem super a ver, quase todos com arabesco, né? De desenhos trágicos. Então, é esse jogo que na verdade, também, para mim, evoca a cabeça da Medusa com toda aquela, né, aquelas cobras, né, aquela coisa em volta ali. Então, bom, é isso, né? Quer dizer, lançando a gente diante do enigma, né? Do enigma, tá? Então, ficam só essas notinhas aqui para a gente continuar essa conversa, né? Perfeito. Eu posso perguntar, queria falar mais da Medusa, mas parece que apareceu uma pergunta para o Raul, eu já aproveito e completo. Eu nem agradeci, saí perguntando, nem agradeci também e parabenizar a Larissa, de fato, muito interessante também fazer o evento depois do livro, tem uma espécie de segundo tempo para a gente voltar aos textos também, é bem interessante isso também. Para o Raul, eu queria perguntar tanta coisa, o texto do Raul é tão denso, tão interessante, ilumina para tantos lados a diferença entre obra e gráfico de cultura, e depois agora tem essa nova edição do Experimentum Linguae, né? Mas mas eu acabo perguntando uma coisa meio boba, talvez, mas eu fiquei pensando nessa coisa da bolha do tempo, né? Sobretudo na relação do aborto, mas eu gostaria de pensar, né? Que na experiência número 2 ele desafiou a procissão de Corpus Christi e no fim das contas ele acabou sendo salvo pela polícia, né? Eu fico imaginando, tipo assim, hoje alguém fazendo algo equivalente na marcha para Jesus, mesmo sendo privilegiado, branco, rico, 400 anos, mesmo com todos os privilégios possíveis, a polícia não salvaria, né? Enfim, ao contrário, talvez lincharia junto, né? Enfim, não sei se isso é uma pergunta, Raul, mas é isso, para a gente pensar nessa bolha do tempo e, enfim.
Vou te responder a partir de uma ideia que a Larissa comentou na sua intervenção inicial. A Larissa dizia que Flávio de Carvalho não respeita os protocolos acadêmicos. Flávio atua em São Paulo no momento em que começa a universidade. E esse colóquio aconteceu na Universidade de São Paulo. Um dado que normalmente se esquece é que a Universidade de São Paulo nasce como um antídoto. Um antídoto contra a repetição, o retorno de intervenções que a elite liberal paulista considerava ditatoriais, e nesse ponto não muito distante de Rosas, como a de Getúlio. Ou seja, que são os Paulo Duarte, o Sérgio Milliet, mesmo os Mário de Andrade, que criam a USP com a ideia de, através do humanismo, levantar um anteparo contra a barbárie. E é curioso lembrar que uma das poucas recepções que o Experiência número 2 teve foi a de Drummond. Drummond escreve uma pequena resenha no Minas Gerais, em fevereiro de 32, ou seja, antes da Revolução Constitucionalista, que é em julho. Mas aí ele diz uma coisa, a meu ver, da maior relevância e que ilumina a bolha do tempo. Diz mais, talvez, respeito da gente do que respeito do próprio Flávio. Diz que quem avançou contra a procissão, quem narra essa experiência, não é um homem, mas um aparelho. A palavra que Drummond utiliza é essa. É um aparelho sensibilíssimo que provoca e registra reações coletivas e individuais. Aparelho sensibilíssimo que provoca e registra reações coletivas e individuais. É sempre o bipolo, em Flávio, né? Está com a ciência, mas ao mesmo tempo critica a ciência, está com a sociedade, mas debocha dela. Eu acho que ali se abre uma perspectiva que está em curso, está longe de estar esgotada, que é justamente a do pós-humano. Ou seja, aparece na leitura de Drummond a ideia de que Flávio de Carvalho está postulando a existência de máquinas, de dispositivos, de alguma coisa que vai além do humanismo. Creio que, se lermos os escritos do Flávio por essa perspectiva, aparece justamente isto que a Eliane comentava, um contemporâneo da gente que ainda não disse nem metade do que pode vir a dizer. Bom, muito legal, Raul, seu comentário. Enfim, eu acho que isso é algo que aparece ali, né, dessa postulação da existência de máquinas ali já desde o começo dos Ossos do Mundo, né, naquela cena inicial, enfim, naquela imagem inicial do abastecimento da aeronave, né, e que ao mesmo tempo é um pouco o contrário do que o Freire fala, né, que o Gilberto Freire vai falar do distanciamento que o Flávio de Carvalho vai ter das máquinas, né? Então é interessante que os dois tenham tocado nesse ponto. Tem uma... Perdão, desculpa. Tem também uma pergunta aqui que veio pelo chat, deixa eu só achar aqui, do Danilo Mendes, que diz que queria ouvir você falando um pouco mais sobre essa imagem de caminhar na contramão das procissões atuais, né? Eu acho que ele está se referindo à performance que você comenta também no seu vídeo, dos carros, né, andando na contramão.
O Roberto Espósito, quando traça um panorama da situação na Europa no século XXI, ele diferencia 3 tradições. Ele diz que, de um lado, tem a German Philosophy, ou seja, a teoria crítica, ou melhor dizendo, cujo herdeiro é a teoria crítica frankfurtiana, que enuncia, de algum modo, um sujeito universal. Teríamos, em segundo lugar, a French Theory, ou seja, o pensamento francês que acusa o impacto do linguistic turn, da reviravolta linguística. E, por último, teríamos como terceira grande tradição o Italian Thought, o pensamento italiano. O que caracterizaria o pensamento italiano, segundo o Espósito, seria nem tanto a ideia do fora, que, vindo de Bataille, passa por Blanchot, e evidentemente está vivíssima essa ideia em Foucault, La Pensée du dehors, não seria tanto a ideia do fora, quanto a ideia do contra. Ou seja, que de Gramsci em diante, todo o pensamento italiano, mesmo aquele que poderíamos considerar não tão alinhado com a política, mesmo o pensamento impolítico, ou seja, mesmo o pensamento débole, Gianni Vattimo, mesmo esse teria esse traço, essa marca do pensamento contra. Eu acho que, para todos os efeitos, Flávio de Carvalho é um italiano. Ou seja, que contra uma certa tradição universitária, particularmente uspiana, que é germano-francesa, a marca dele é justamente aquilo que muitos anos depois, décadas depois, vamos conhecer como pensamento italiano. Quer dizer, a biopolítica, a herança Foucaultiana reinterpretada pelos Espósito, Agamben e tutti quanti. Bom, não é à toa que ele vai escrever Os Gatos de Roma e vai fazer também a performance do New Look na Itália, né? A Verônica escreveu sobre isso, tem um ensaio muito bom sobre isso. Bom, a Itália é um país devastado. No momento em que ele está por lá, é um país devastado. Sim. E que não dá atenção para a performance dele, né? Assim, enfim, talvez a Verônica... mais urgentes, né? Talvez a Verônica queira comentar alguma coisa sobre isso também, né? Fica à vontade, Verônica. É que quando ele decide apresentar o New Look na Itália, ele chega lá quando está tudo acontecendo, né? Então, você já está de uma certa forma o mundo se explodindo e isso respingando na Itália, né? Então, ou seja, estão retomando o canal de Suez, e isso daí tem consequência na Itália, porque há manifestações na cidade, né? E principalmente, eu acho que isso que é o que tira completamente a atenção né, dele desfilar de mini saia na Itália, né? É o fato de que está muito próximo, os húngaros estão se revoltando, né, contra a ocupação russa, contra a ocupação soviética. Então, os russos estão se voltando, eles querem um comunismo próprio, eles querem ter uma vida própria naquele momento, né? E aí, o que acontece? Nós temos... a gente tem que entender o contexto histórico em que isso se dá, né? O que a gente tem na Itália? A gente tem, naquele momento, 1956, o segundo maior partido comunista do mundo, o primeiro francês, né? Então, e um fascismo, isso eu notei quando eu pesquisei nos jornais, e um fascismo que está muito vivo ainda, né? Porque dos países do eixo, a Itália não é aquele mais destruído, né? O Japão foi destruído, a Alemanha foi destruída, a Itália não, né? Então o fascismo, de uma certa forma, ele não foi abafado totalmente, né? Então o que acontece? Esse fascismo latente vê uma chance de se colocar do lado dos húngaros contra a União Soviética, né? Então, ou seja, o que isso representa? Passeatas na rua. Então, as ruas lotam a Itália inteira, né? Então, é engraçado. E é justamente assim, o Flávio chega em Roma, é o homem mais azarado do mundo. Ele chega em Roma
E é no momento que a coisa começa a se deflagrar, né? O que vai resultar, a exposição dele abria agora não vamos lembrar exatamente a data, mas é no início de novembro, mas que vai resultar no 4 de novembro, né? o Novembro Sangrento, na Hungria. Então, são os momentos iniciais em que tem muita manifestação nas ruas, né? E eles vão para frente do Partido Comunista, né? Que ficava ali bem perto da Piazza Venezia. Eu ainda vou fazer um mapa para mostrar que é tudo em volta da galeria onde o Flávio de Carvalho estava expondo, né? Isso vai abafando. E como eu fiz essa pesquisa no jornal, o que isso significa? Ah, mas abafou porque estava todo mundo na rua? Não, começam a reduzir os espaços para a cultura nos jornais, né? Os jornais já eram muito pequenos, eles tinham 8 páginas, né? Claro, eram enormes, mas com 8 páginas. E aí, de repente, esses espaços vão sendo comidos por esses acontecimentos mundiais, né? Pelos acontecimentos políticos. E, curiosamente, isso acontece até nas revistas que traziam sempre, sei lá, atrizes na capa, né? Então, chega o Flávio de Carvalho, as atrizes acabam, né, ficando em segundo plano, né? Então a coisa acaba sendo abafada. Ele é na verdade atropelado pela história, né? Ele é atropelado pela história que está acontecendo ali naquele exato momento. E claro, tá todo mundo um pouco se lixando se ele está de mini saia, se ele está de calça, se ele está nu. Ele podia sair nu na rua que ninguém ia dar bola para ele. Sim, obrigada, Verônica. Muito, muito bom também esse seu texto sobre a experiência romana dele, digamos. Bom, eu queria também... Eliane, quer falar alguma coisa? Não, mas desculpa te interromper, mas eu queria fazer bem rápida. Era assim, já que estamos falando da Itália, será que você, Marissa, não quer nos falar dos gatos de Roma? Dos gatos de Roma. A primeira parte, né, da série que ele publica entre 57 e 58 se chama Os Gatos de Roma, né? A segunda, Notas para a Reconstrução de um Mundo Perdido. E nessa parte, ele escreve justamente quando ele vai para a Itália, né, para exibir o New Look, também fazer a exposição dele, né? E, bom, Roma acaba entrando ali um pouco como... É uma leitura bem anacrônica, né? Vamos dizer assim, porque ele frequenta alguns espaços de Roma, ele vai para Vila Júlia, enfim, para alguns lugares, mas a partir do contato que ele tem com esses lugares, com a natureza, com a vegetação, etc., ele regride, né, ali, assim, faz uma reflexão ali sobre um passado, né? É um pouco como se o espaço da cidade fosse o marco zero, digamos, e a floresta, a natureza, a tragédia que nascia, né, a arte nascendo, etc., fosse o futuro, né? Porque esse movimento contrário que ele vai fazer. Mas, enfim, fala sobre os carros que circulam na cidade, né? Na primeira parte do livro, né? Faz essa leitura bem de uma estética da cidade também, das estátuas, né? É o que ele, mais ou menos em linhas gerais, é o que ele vai falar ali na primeira parte da série. E, inclusive, isso que a Verônica comentou sobre o canal de Suez, né, que estava acontecendo, ele vai falar, mas eu acho que é mais adiante, ele fala do ditador Nasser do Egito, enfim, ele traz um pouco essa questão geopolítica ali, sutilmente, na leitura dele também. Acaba atravessando um pouco também. Bom... Eu queria também fazer uma pergunta para a Ana Luísa Andrade, e aí depois também, se vocês tiverem mais perguntas, mais comentários, vocês podem fazer, assim. Eu acho que do chat do YouTube foi uma pergunta que eu fiz para o Raul. A Ana Luísa tem um texto bem bacana, né, no livro, que ela vai fazer essa aproximação entre o Flávio de Carvalho e o Gilberto Freire, né? E que... Enfim, que é algo que normalmente não é muito estudado, né? Mas ela traz várias afinidades, assim, muito ali a partir da biblioteca, de algumas ideias em comum que eles apresentam. E uma coisa que me chama a atenção, né, é que o Gilberto Freire, tanto no Prefácio dos Ossos do Mundo, tem um livro dele sobre a moda, que ele fala do Flávio de Carvalho, mas ele sempre vai aproximar o Flávio de Carvalho desse modernismo nordestino, né? Então, ele está falando tanto dele próprio, né, dele mesmo, Gilberto Freire, mas também do José Lins do Rego, né? Ele fala que o Flávio de Carvalho é muito mais parecido com esse modernismo do que com o paulistano.
Então, não sei, Ana, eu queria que você comentasse um pouco o que você acha, por que você acha que ele faz essa aproximação, né? Que, enfim, eu acho que é interessante também. E se tiver mais algo também a acrescentar, fica à vontade. Não, eu agradeço muito. Estou achando muito interessante, gostei muito de ouvir os colegas aqui falarem. Foi uma delícia, foi bem mais gostoso do que aquela minha experiência de ter que falar para o preto, que foi mas é porque estou acostumado a falar com gente, né? É difícil falar. Mas, de qualquer forma, essa ideia do José Lins é muito importante, porque ele está justamente menino de engenho, não é? A infância, toda essa coisa da saudade, o mapa da saudade, que é muito benjaminiano, trazer esse passado, mas é um passado muito sensual, sexual, né? Que tanto o Flávio quanto o Gilberto Freire fazem, né? Gilberto Freire tinha uma admiração enorme, chama Flávio de mestre, e tem tantos prefácios, né, Larissa, sobre do Flávio de Carvalho, e muito raramente você vê essa associação de Flávio com Gilberto Freire. Mas até agora, eu ouvindo vocês falando, eu percebo muitas outras associações benjaminianas, como a experiência, a ideia de experiência e pobreza, e a experiência como uma transformação daquilo que anteriormente tinha sido pensado, como no caso do que fala a Verônica sobre a expedição, essa que fez ele mudar completamente no meio da expedição, não fez mais filme, não fez mais nada. Então, são questões que surgem, né? Eu acho que dessa conversa com o Flávio e o Gilberto Freire, que não tem fim, né? Como as coisas que eles escreveram. Só que, realmente, a do Flávio, ele tinha um percurso que ia muito mais além da origem, né? Ele ia para uma proto-história. Gilberto Freire que se concentra naquela parte nordestina, mas o Flávio alimenta esse moinho de imaginação de Gilberto Freire de uma maneira extraordinária, porque ele vai justamente trazer os artistas e reunir os artistas nordestinos a partir de um mapa de saudade, daquele ciclo da cana que é visto muito como um ciclo entre fim e recomeço, que é muito Flávio de Carvalho, né? Então, é uma leitura de Franz Boas que eu acho que faz essa diferença neles dois, né? Que faz com que o Gilberto Freire veja essa plasticidade de formas no Flávio de Carvalho, que vai pensar as coisas entre uma horizontalidade e uma verticalidade, ou o contrário, né? É muito interessante a história do Homo erectus e o homem sentado. Isso é uma das coisas, né? Mas tem muitas outras coisas que aparecem e que vão despertar essa crítica, essa visão crítica que tem uma força poética muito grande. Eu acho que a força poética, se você lê Benjamin, você vê essa força poética nos dois de uma maneira muito forte, né? Muito forte mesmo. Olha, agora que vocês estavam falando, eu fui pensando em várias questões. O Raul trouxe a ideia do experimento lingue, trouxe a ideia da antropologia também, a Verônica. É uma antropologia inacabada, é uma antropologia que não é antropologia, né? Como o Gilberto Freire, ele não tem associa o Gilberto Freire com a história, ou Casagrande Senzala aparece como sociologia. Numa loja numa biblioteca, você vê
associações diferentes de Gilberto Freire. Por quê? Porque ele não está acostumado à interdisciplinaridade, a essa ideia de que Gilberto Freire não é uma disciplina. O Flávio de Carvalho também não é antropológico, ele é muitas coisas, ele rompe com a antropologia como esses protocolos de disciplina, o protocolo acadêmico, né? Então, é a mesma questão que surge nessa irreverência dos dois, na sexualidade, na visão sexual dos escravos, que Gilberto Freire fala muito no Casagrande, né? Isso está tudo também nuclear em Flávio de Carvalho, né? É muito interessante perceber fazer essa comparação, porque se percebe também vários modernismos no Brasil, né? O Gilberto Freire abre uma porta para um modernismo que não é o paulista, né? Mas que está em Flávio de Carvalho como nuclear, né? Então, é muito interessante perceber essas questões. Eu não sei se eu respondi, mas é por aí. Tem essa relação com a antropologia, né? Essa leitura que eles fazem da relação do homem com a paisagem, né? Em comum, que, enfim, que é muito Sim. bacana. Aqui eu tenho também uma pergunta, na verdade, assim, que foi trazida pelo chat, né? Então, eu proponho lançar essa pergunta e cada um, ou quem quiser, pode comentar alguma coisa. Eu falo um pouquinho também, assim. E aí, depois vocês podem trazer os seus comentários finais, digamos, para depois a gente ir partindo para o encerramento. O Diogo Cardoso perguntou no chat se a gente poderia comentar algo sobre as circunstâncias da entrevista que Flávio fez com Breton e sua relação com surrealistas. Enfim, eu diria assim, né, que o Flávio acaba tendo, apesar da entrevista com o Breton, acaba tendo uma proximidade maior com esses surrealistas dissidentes, né, digamos, como o Roger Caillois, o Michel Léry, né, Jorge Bataille, né, eles acabam tendo mais afinidades, né, tanto por essa ideia de aproximar o alto e o baixo, né, como por essa proximidade com a etnografia, né, com a antropologia. Então, esses surrealistas são designados, às vezes, como surrealistas etnográficos, né? Tanto que, enfim, a Verônica vai trazer essa experiência etnográfica, a Ana Luísa Andrade está fazendo essa leitura, né, da matriz antropológica, digamos, do Flávio de Carvalho, né? E que é um surrealismo que também tenta deslocar, né, assim, digamos, esse lugar da cultura, né, que vai olhar para a Europa, por exemplo, com estranhamento, e para aquilo que não é considerado civilização como, não diria o normal, né, mas inverte essa ordem, né, assim, é a Europa que é esquisita, a civilização que é esquisita, né, não os povos primitivos, com todas as aspas. Bom, não sei, acho que vocês podem, quem quiser acrescentar alguma coisa também a respeito da pergunta, por favor, fique à vontade. Você respondeu bem, né? A circunstância imediata foi a viagem à Europa, né? Que ele entrevistou todas as pessoas, né? E o curioso é que ele faz sempre as mesmas perguntas para todo mundo, né? Então, às vezes, ele já tá com as questões prévias, né? Eu acho que o Breton ajuda ele a pensar no surrealismo como algo além do movimento. Tem uma resposta do Breton que fala isso, né? Que não é mais, acho que inclusive o Raul menciona, né? Que passou a ser um procedimento de pesquisa, não é mais só poesia, não é mais só arte, né? E eu acho que o Breton também ajuda o Flávio a formular o polo, né? O polo abstração versus surrealismo. O Breton critica muito duramente a abstração na entrevista, né? Então acho que ajuda o Flávio também a montar essa equação que ele monta nesse texto de estética, né? Dessa tentativa, não é nem dialética, né? Porque não tem o terceiro, né? De unir abstração e surrealismo, né? Enfim, acho que é por aí, talvez, não sei. Completando as coisas que a Larissa... Por isso que nunca é um surrealismo, concordo com a Larissa, né? Nunca é o surrealismo, digamos assim, ortodoxo do Breton, né? É sempre, enfim. Não. Alguém queria mais, enfim, fazer algum comentário final, assim, gente? Talvez o Raul tenha alguma coisa, não?
Bom, eu gostei muito, né, desse nosso encontro, dessa nossa pequena aglomeração aqui. Agradeço bastante pela participação de vocês. Queria também reiterar que a gente tem um outro autor no livro, que é o José Lira, que é professor de arquitetura, professor titular de arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da FAU, da USP. Tem um texto super bacana também no livro, em que ele vai vincular essas experiências do Flávio de Carvalho, as performances, a própria arquitetura dele, né? Enfim, espero que os leitores gostem do livro. Agradeço bastante mesmo pela presença de vocês, por essa conversa que poderia se estender muito, assim, porque está ótima, mas a gente precisa encerrar. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigada, Larissa. Tchau para todos. Obrigada, tchau. Prazer em vê-los. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Eliane. Boa noite.